Hoje, então, finalizando, deixa eu só colocar aqui em apresentação. Então, a gente está em microcontroladores, né? E aí, falta ainda mais três itens para a gente finalizar a parte conceitual de elementos componentes dos microcontroladores. E depois a gente vai ver aí alguns tipos, os principais, vamos falar assim, modelos, né, que existiram aí ao longo da história, até mesmo uma recapitulação histórica. Eu acho que eu separei 3 ou 4 principais microcontroladores, tá bom? Então, o primeiro tópico aqui, vamos falar sobre temporizador. Então, temporizador, na verdade, é um clock, né, um relógio, né, que pode ter internamente no microcontrolador, ou você pode também, né, colocar um temporizador externo. Não sei se vocês já viram, né, mas existem modelos ali que chama real-time clock, né? Não sei se já viram esses plaquinhas assim que você compra, né? Que vem essencialmente ali, o tamanho todo dele é quase que o tamanho da bateria, né? Onde você espeta a bateria ali e ele gera, né, um sinal de clock externo e você pode então utilizá-lo no seu microcontrolador. Aí é um sinal de clock externo. Internamente, né, a maioria dos microcontroladores também tem um temporizador ali dentro, né? Pelo menos um. Tem microcontroladores que tem mais de um sistema de temporização. As aplicações assim reais, assim que a gente vê no nosso dia a dia, assim, são até, por exemplo, no computador, né? O temporizador no computador, a aplicação assim é soar o bip, né, quando entra o sistema operacional ou quando dá algum problema lá, dá 2 bips, alguma coisa assim. Mas efetivamente, né, o clock ele vai servir aí para muitas e muitas aplicações. A gente vai ver. A gente fala até mesmo que existe uma intimidade muito, mas muito grande entre o microcontrolador e os temporizadores. Então a gente vê aí nessa imagem aí, ó, essa figura aí, né, que mostra essa ligação. Para quê? Para justamente se relacionar com o ambiente externo, tá? Então, os temporizadores, né, então vocês estão vendo aqui internamente, né, no microcontrolador tem lá um temporizador e geralmente é um temporizador de corrida livre, né, free running counting, né, basicamente, o que isso significa? Que quando você liga, energiza, né, o microcontrolador, ele começa a contar. Então, o temporizador, né, começa ali a calcular. Então, é mais ou menos assim, ó. Então, você tem lá um circuito, né, que efetivamente vai ter um sinal de energia e ele basicamente vai me dar aqui uma quantidade de bits, né, que efetivamente vai ser depois poder ser utilizada, né? Então, uma das grandes vantagens, né, de se utilizar esse temporizador é a independência que eu vou ter do processamento da CPU, né? Então, eu me lembro, né, que acho que na primeira ou segunda aula, né, alguém falou, né, por exemplo, lá no Arduino, né, de utilizar uma diferença, né, de utilizar milis e aquela outra função lá para esperar um pouquinho, como que chama? Ajudem aí. Delay, isso. O delay, o que ele faz? O delay, ele efetivamente para o processador. O processador fica parado lá, esperando aquela quantidade, né, de milissegundos que você colocou lá entre parênteses, ele fica parado, não faz absolutamente nada. Não olha a porta, não faz isso, faz aquilo, não faz nada. Ele para efetivamente o processamento, tá? Já a função milis, o que ela vai fazer? Ela vai e obtém, vamos falar assim, o valor
né, da contagem livre do temporizador que tem lá internamente. Então, o que acontece? O miles ele vai retornar um valor. Que valor? É um valor que efetivamente está ali em constante modificação. Então, o temporizador lá interno do microcontrolador está lá gerando números, né? Uma velocidade absurda ali, né? Ou seja, milissegundos, né? E aí, efetivamente, quando você fala milis, né? Eu vou lá e pego aquele valor. Aí se dá milis de novo, eu pego outro valor. Aí você sabe quanto tempo teve de variação entre um e outro, né? Fazendo o quê? Uma subtração simples, né? Aí você identifica a quantidade de tempo. Mais ou menos essa que seria a ideia aí de se utilizar o milis, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A função milis, o temporizador interno, né, de contagem livre do microcontrolador que tem na placa, né, do Arduino Uno, quando você liga ele, ele fica lá contando numa contagem livre, dá mais ou menos, né, em torno de 50 dias de contagem. Só então, né, acontece, né, o overflow aqui, né, e aí efetivamente ele começa de novo uma nova contagem. Mas vejo que dura bastante, né, dura muito tempo aí essa contagem, né, de contagem livre, então dá para você fazer bastante coisa, né? Então, ele justamente tem que demorar esse tempo todo aí, para justamente você ter uma aplicação aí viável, né? E lembra que o Arduino é uma placa de prototipação, né? Não é coisa para você colocar lá na linha de produção, efetivamente. Até a gente pode fazer algumas coisas mais interessantes, mas aí não é a placa, é só o microcontrolador, tá joia? Entenderam aqui a ideia da milis e a diferença do delay? Tudo bem? Danilo, acabou de travar, não abre a imagem. Mas melhorou aí, Danilo? Você só está ouvindo, não está vindo imagem, então para você, deixa eu... Você não quer sair e voltar novamente? Todo mundo está vendo imagem? Como que tá, pessoal? Dá um feedback aí. Tá a foto do microcontrolador de 0 até 2N-1, é isso? Isso, exatamente. Totalmente dependente da CPU. Aí tem uma plaquinha de Arduino do lado. É essa placa mesmo que eu tô. É aqui mesmo, esse slide. Todo mundo tá enxergando isso aí que o Flávio falou? Sim, sim. Ok. Beleza. Danilo, isso, reiniciando, tá bom. Deixa só o Danilo voltar rapidinho ali. Mas tudo bem, vamos lá. Esperar só mais uns minutinhos aí. Muito bem. Aí depois também está gravado, né? Esqueci que está gravado. Vamos lá. Então, além, né, deste temporizador de contagem livre, né, a maioria dos microcontroladores também tem um temporizador especial, né, chamado de watchdog, né? Esse cão de guarda, né, vamos falar assim, né? Ele vai servir para nós resetarmos, né, o microcontrolador caso, né, ocorra alguma situação de parada. Então, imagina só, você está lá tentando ler um determinado valor ou dispositivo, alguma coisa assim, ou aquele valor não vem, ou então aconteceu até mesmo um erro, né, na forma como você escalonou ali as suas instruções, ou seja, travou. Quando ele travou, o que acontece? Ele fica lá travado por
se deixar eternamente, né? Vamos falar assim, né? Ou até acabar a energia, né? Mas ele fica lá travado. Então, o watchdog, ele serve justamente para isso. Se acontecer alguma situação, né, de não ser reinicializado, né? Na verdade é assim, né? Na situação em que o watchdog não for reinicializado, o que acontece? Ele, dado um determinado tempo, né, 1, 2 segundos, alguma coisa assim, né, em termos de tempo é bastante, né, mas pode ser mais, né, você define lá. O que ele faz? Ele reseta a placa como um todo, o microcontrolador. Ele é como se tivesse apertado lá o botãozinho lá, o push lá, né, o push button lá de reset mesmo. Ou seja, liga e desliga. E aí o microcontrolador ele volta novamente a executar lá as tarefas do início, né? Então ele serve justamente para isso, numa situação em que ocorreu uma parada. E como que acontece essa parada? Porque lembra lá do loop, né? Ele não fica lá executando uma sequência de ações. Se em algum momento ele parou, né? Lá embaixo, por exemplo, eu defini uma funçãozinha que reseta o watchdog. Ou seja, resetar o watchdog significa comece a contar novamente, né? Mais ou menos isso. Eu falo para ele ficar lá contando até 10, né? Não é assim que a gente brincava, né, de esconde-esconde, conta aí até 10 e todo mundo sai, né? E aí contou até 10 e ele, né, sai buscar as pessoas, e aqui no caso, o que ele faz? Conta até 10. Deu 10, ele faz o quê? Puf, reseta de novo. E ali, o que é o resetar o watchdog? Resetar o watchdog, ele está lá contando 1, 2, 3, 4, aí chegou no final da execução, vai começar de novo. Chegou nessa posição, você fala assim, conta de novo. Ele começa de novo, 0, 1, 2, 3, entendeu? Ele não chega no 10, por exemplo, não chega no final da contagem. Se ele chegar no final da contagem, ele reseta a máquina, ou seja, ele liga e desliga a máquina como um todo, né? E aí você tem a reinicialização de todo o processo. E aí, por exemplo, o Arduino ele tem lá o watchdog, né? Só que você tem que configurá-lo no sentido de baixar uma biblioteca, né? Ou seja, utilizar, incluir uma biblioteca específica, que é essa aqui que a gente está vendo aqui em cima, ó. Include, né, dentro do subdiretório AVR, o WDT, né? Watchdog Timer, né? watchdogtimer.h. É a biblioteca específica do watchdog. E aí, então, você configura lá, por exemplo, um valor. Então, ele tem lá alguns valores específicos, né? Por exemplo, esse aqui, ó, seria uma constante já específica que deve, e aí você deve utilizar essas constantes aqui, porque ela tem um valor, uma forma, né, de setar específica para essa biblioteca aqui. Então você utiliza lá a função WDT enable, né? E aí você passa entre parênteses essas constantes, né? Você tem lá uma lista de constantes, né, que você pode utilizar. Essa aqui, por exemplo, seria para 2 segundos, né? E aí, né, lá embaixo, né, no final, ou em determinados pontos do seu programa, você faz o seguinte, ó, você põe lá WDT reset, para ele voltar a contar novamente. Se ele não conseguir encontrar essa função aqui, e ele chegou lá nos 2 segundos, o que ele faz? Desliga a máquina e liga de novo, tá? Então depois, né, se vocês quiserem brincar lá, vocês podem fazer essa utilização aí. Beleza, pessoal? Então sempre lembrando aqui, ó, que o temporizador estiver ativado, precisamos periodicamente zerar seu contador, que é fazer esse reset aqui, tá? Tudo bem esse aqui? Temporizador a gente que determina o tempo. Exatamente. Você que vai determinar no enable aqui, ó, Flávio. Aqui, por exemplo, eu estou determinando que ele vai contar por 2 segundos, tá? Ele conta em milissegundos, né? Então ele vai contar de 0 a 2000. Ok. Tá? E aí, se ele chegou nesse 2000, não aconteceu nada, ele reseta a máquina, ou seja, o Arduino.
No caso aqui, né? O Arduino. Tá legal. Muito bem. Além, né, eu trouxe aqui, né, só para trazer, a gente vai ver que o RESP, né, ele não é considerado um microcontrolador. Depois a gente vê isso. Mas só para vocês terem uma ideia, né, no RESP aqui, a gente tem lá um contador, né, também de corrida livre, só que olha só, né, ele é tão grande, né, ou seja, precisa ser tão grande, ele é colocado em duas partes, né, em dois registradores de 32 bits cada um. Se são 32 bits, o que acontece? Ele tem, então, um temporizador de 64 bits. O que isso significa? Significa que ele vai ter números de 0 até 2 elevado a 64. 2 elevado a 64 é 1,84 vezes 10 a 19, né? Ou seja, está na casa dos quinquilhões, acho que é em torno de 10 quinquilhões. 10 não, 18, né? Quase 20 quinquilhões. É coisa absurda, né? Então dá uma fatia de tempo bem grande aí, né? Dá para usar bastante. Então, só para mostrar aqui, né? Por exemplo, neste outro aplicativo. Muito bem. O que acontece, né? Quando a gente utiliza o timer, o millis, o delay, essas coisas todas, né? A gente está usando lá o processador, né? E aí, a gente vai perceber também, além do temporizador, efetivamente, né? Nós, como a gente viu na aula passada, a gente tem uma série de portas, né? Ou seja, registradores que vão receber, então, informações do mundo externo, certo? Muito bem. Aí, o que acontece com o microprocessador ali, né? O microprocessador, ele fica olhando as portinhas de entrada ali do microcontrolador, né, fazendo o que a gente chama de amostragem ou pooling, né? Então, a gente pode programar ele para ficar olhando de tempos em tempos, falando assim, e aí, chegou alguma informação? E aí, chegou alguma informação? Quando eu mostrei uma ideia de interrupção, eu mostrei um vídeo aqui de um pessoal lá de Pernambuco, que ele mostrava uma namorada, né, fazendo uma festa pro namorado, uma festa surpresa pro namorado. Lembra disso? Aí ela ia de tempos em tempos na janela, né, e ficava olhando. Será que ele já chegou? Será que ele já chegou? Então é mais ou menos a ideia aqui. O processador, ele fica olhando ali, ó, as portinhas de entrada dele, né, e fica olhando, chegou alguma informação aqui? Não chegou. Chegou alguma informação aqui? Não chegou. E assim sucessivamente. Esse processo, né, de ficar checando, né, as portas, a gente chama isso de pooling ou amostragem, certo? Mas muito bem. Aí o que acontece, né? Via de regra, né, a gente tem no processo de pooling um gasto aí de processamento, de tempo do processador fazendo essa checagem, né? Não seria melhor, né, ele gastar o tempo, né, de processamento dele, ou seja, o uso, né, especificamente para que ele foi idealizado com outras tarefas mais nobres? Com base nisso, né, a gente tem um mecanismo que libera, né, o microcontrolador destas tarefas de pooling, né, de ficar lá fazendo amostragem, ficar olhando as portas. Este mecanismo é conhecido como mecanismo de interrupção, ou Interrupt Service Routines, né, ou seja, rotinas e serviços de interrupção, tá? Então, basicamente, né, quando acontece alguma mudança, né, a gente vai ver que existem basicamente 3 formas de ser detectada essa mudança, tá? Quando existe essa mudança, ocorre então, né, basicamente, uma identificação ali, né, desta mudança,
E aí eu faço, então, uma requisição, uma vez identificada essa mudança, eu faço, então, uma requisição de interrupção, ou Interrupt Request, da sigla IRQ. Com certeza vocês já ouviram falar essa sigla aí, IRQ, né? IRQ, né? O IRQ, né? X faz tal coisa, né? Então, as interrupções geralmente são codificadas. Se acontecer uma interrupção X, eu vou fazer tal coisa. Se for uma interrupção Y, eu faço outra coisa, e assim por diante. Então, as interrupções, efetivamente, elas são, então, codificadas, e dependendo da codificação, eu faço, então, basicamente, uma requisição específica para aquela interrupção lá, né? Então, o que acontece? A requisição, né, basicamente, ela dá bate lá na porta, toca a campainha do microcontrolador, basicamente isso, tá? E aí, essa campainha, vamos falar assim, ou bater na porta ali, pode ser basicamente de 3 tipos, tá? Ou seja, a gente chama esses dispositivos, né, de gatilhos, né? Basicamente, o que é um gatilho? O gatilho é aquele que dispara, por exemplo, um projétil, né, numa arma, não é isso? Então, o que é esse apertar o gatilho, né? O apertar o gatilho pode ser basicamente identificado, né, por 3 variações: por nível, por borda ou pela aresta. O que é cada uma dessas coisas, tá? Então aqui, ó, nessa parte aqui à direita, à esquerda aqui, né, no centro da tela, a gente vê aqui, então, um sinal, tá vendo? Tá. Em um determinado momento aqui, ó, um delta T aqui, ó, um pulse time aqui, ó, acontece uma variação, ele sobe. E aí ele fica, né, neste sinal aqui. Lembra que o sinal não é constante, né? Ele tem aquelas variaçõezinhas, né? Então ele fica, né, ao longo de um determinado pulso alto aqui, né? Vamos falar assim, um nível alto, e um determinado tempo aqui, delta T aqui, né? Delta T aqui, ele fica no nível alto. E aí, eventualmente, ele pode, então, num determinado momento, então, baixar esse nível. E aí vai, né? Ele fica nesse pulso. Muito bem. Aí, então, o que acontece? Os gatilhos, por exemplo, por nível. O que é por nível? Por nível é, uma vez que esse pulso aqui tem uma variação, seja para cima ou para baixo, se ele ficar, né, neste determinado, vamos falar assim, estado, né, por um determinado tempo, então isso eu identifico por nível. Então, tanto ele pode ficar alto quanto baixo dentro de um delta T, então eu identifico ali que aconteceu alguma variação, tá joia? Então este é o gatilho por nível. Ficou em um determinado, houve uma variação e ficou naquele nível por um determinado delta T, tá? Muito bem. Eu também posso ter, né, a identificação por borda. O que é por borda? No momento que ocorreu a variação, tanto na subida quanto na descida, tá? Ou seja, tanto subindo o sinal, nessa variação de subida, né, quanto na variação de descida, tanto na borda de subida quanto na borda de descida, e isso pode, então, identificar o meu gatilho, tá? E eu tenho um terceiro gatilho, né, que é a aresta, que é aquele pulso, vamos falar assim, muito rápido. Então, eu tenho uma variação, né, muito rápida, que aqui está melhor representado, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma variação, tá vendo que ele subiu quase reto aqui, né? Então, essa variação, puf, aqui, ó, e aí desceu, né? Tuf, né? E desceu, essa variação muito brusca, né? Isso daqui, efetivamente, identifica o que a gente chama de aresta, né? Ou seja, é a ativação por um pulso rápido, né? Tanto de subida, que é esse caso aqui, quanto de descida, tá bom?
Então, nesses casos aqui, né, acontece. Aí você pode perguntar, mas por que ele não identificou essa aqui, ó, por subida aqui? Porque tá vendo que a subida aqui foi gradativa, né? E ele desceu rápido, tá vendo? Então, a descida é rápida, né? Então, existe essas três variações. Por aresta, ou head trigger, por borda, ou pulse trigger, e por nível, que é o level, né, level trigger, tá bom? Então, tem esses três modos aqui. Muito bem. Uma vez identificado isso, então, vamos ter essa possibilidade. Então, alguns microcontroladores, você pode controlar e falar o seguinte, ó, qual é o nível, qual é o tipo, né, de identificação que eu vou ter. Aí, além disso, né, em que pino que isso vai chegar. Então, se a gente olhar aqui, e além disso, né, além dessas duas variações aí, o que pode acontecer também? Então, você tem aqui, ó, basicamente, o seu código sendo executado aqui, ó, tá? O código está sendo executado aqui. Acontece, né, vamos falar assim, ó, uma requisição. Então, chega lá, por exemplo, um gatilho, seja qualquer um daqueles gatilhos lá que você identificou, tá? Aconteceu, o processador falou, foi cutucado lá, falou assim, olha, tem alguém chegando aí, querendo fazer aí uma requisição. Qual é? É tal coisa. Então tá bom. Aí ele faz o quê, ó? Ele faz a habilitação da interrupção. Veja que ele demora aqui um determinado tempo, mas não é lá esse tempo todo, tá? Isso aqui tá superdimensionado aqui, é um tempo muito rápido aqui, mas existe, né, uma variação de chegar à requisição até ele habilitar. Uma vez que ele habilite, aí o que acontece com o nosso código? Olha só que interessante. O código, ele acontece, então, um desvio para o código da requisição especificamente. Então, você vai programar, por exemplo, uma função que vai ser executada, né, quando houver um determinado tipo de interrupção, tá? Uma vez que eu identifico aquela interrupção, o que eu faço? Eu chamo, por exemplo, aquela função específica. Então, tá vendo? Ele desvia o código para aquela função, ele executa a função e aí ele retorna para o código. Então, imagina só, essa pontinha aqui, ó, tá ligada a essa pontinha aqui. Então, não existe perda de código, né? Então, o programa, ele volta exatamente no ponto onde ele tinha parado aqui. Tá joia? Muito bem. Esse aqui é o esquema normal de requisição, ou melhor, de tratamento, né, de interrupção, que a gente pode falar assim que seria uma interrupção simples. Muito bem. Mas vamos imaginar o seguinte, né? Neste momento aqui, ó, que ele está executando este desvio aqui, vem uma outra interrupção aqui. E aí, né, o que acontece? Vai depender do processador se ele tem alinhamento ou não de interrupções. Se ele tiver condições de fazer o alinhamento de interrupções, o que ele vai identificar? Primeiro, a prioridade desta nova interrupção que chegou, com relação àquela interrupção que está sendo executada. Se aquela interrupção que está sendo executada tem uma prioridade mais elevada, o que acontece com essa requisição que chegou? Ela vai ficar em stand-by, né, até aquela chegar ao final aqui. Quando chegou ao final, aí essa nova requisição vai ser executada e aí vai acontecer o desvio aqui para uma outra, né, um outro IRQ code, né, um outro IRQ code aqui. E aí ele vai voltar para cá, né, aonde ele tinha parado no código inicial, tá? Isso aqui
é se essa IRC aqui, né, a segunda, tiver uma prioridade mais baixa do que essa. Mas vou imaginar que ela tenha uma prioridade mais alta, né, mais elevada. O que que acontece? Eu tenho um processo de aninhamento. Então, deste momento aqui, ó, vou imaginar que aconteceu aqui. O que que ele faz? Ele desvia aqui, ó, para uma outra IRC, aqui, ó, uma outra IRQ, tá? Outra IRQ, que ao final devolve o controle para dentro dessa outra IRQ que estava sendo executada, que executa e depois volta para cá para finalizar o código, tá? Então, esse processo aqui, ó, é chamado de aninhamento, né, de interrupções, e ele vai depender especificamente da prioridade, tá? Se não tiver esse suporte, né, a interrupções aninhadas, então só vai ser atendida uma segunda, né, que chegar quando aquela, né, tiver acabado. Então vai ser o caso dessa daqui, que efetivamente só foi atendida quando essa aqui terminou, tá bom? Entenderam aqui a ideia das interrupções, pessoal? Até aqui? Dúvidas? Tranquilo. Tá tranquilinho? Tranquilo, por enquanto. Tá. Aí, né, vamos pegar lá o Arduino que a gente vai trabalhar, tá? O Arduino, a placa, né, e aí, consequentemente, o microcontrolador que tem ali dentro, ele suporta interrupções? Sim, suporta. Só que, né, a gente tem que tomar cuidado, né, que ele só vai ter, basicamente, a interrupção 0 e a interrupção 1, ó, ou seja, 2 pinos apenas que vão, então, suportar as interrupções. Então, se você tem um aparelho, né, que vai gerar algum tipo de interrupção, né, por exemplo, quando a gente mexe o mouse, né, a gente está mexendo aqui o mouse, né, isso é uma interrupção, tá? Então, é uma interrupção que está, então, fazendo com que, efetivamente, ocorra a mudança de posição do cursor ali na tela, tá joia? Muito bem. Então, ele está entrando numa determinada porta que tem essa capacidade de entender essa interrupção. Muito bem. Então, se você tem um aparelho que você quer que ele seja monitorado por interrupção, né? Então, quando chega a um determinado valor ali, né? Então, um push button, né? Você aperta o push button, aí interrompe alguma coisa, né? Ou seja, ele não fica lá vendo se apertou, se teve variação, se não teve, e assim por diante. Apertou, push button, acontece, então, a interrupção. Aonde você vai ligar esse push button, né? Por exemplo, ou no pino 2 ou no pino 3. E aí fazer toda a definição, né? Por exemplo, na sua codificação, tá? Se você está trabalhando, né, isso com Uno ou com Ethernet, né, são duas placas da Arduino, né, que existem, tem muitas outras, tá? Aqui eu só coloquei duas, né? Então essas duas aqui tem 2 botões. Se você está trabalhando, por exemplo, com o Arduino Mega, aí você tem 6 interrupções, tá? 6 pininhos lá, né? O 2, o 3, 21, 20, 19 e 18, que você pode utilizar para trabalhar interrupções. Tá joia? Muito bem. E aí, né, no microcontrolador, na placa, né, Arduino Uno, né, como que você pode programar, né? Então, a interrupção, né, vai gerar, então, um número, né, inteiro. Então, você tem que declarar uma variável inteira para pegar este valor, né, gerado pela interrupção, para saber qual a codificação dela, tá? O pino, né, o número do pino do Arduino, ou no caso do Uno, né, é o 2 ou 3. Que mais? O SR, ou seja, qual é a função a ser chamada quando ocorrer uma determinada interrupção, né? E, efetivamente, o modo, né? Como é que você vai analisar, né, e saber se ocorreu ou não
uma interrupção. Lembra dos modos, né, que a gente falou aqui, dos gatilhos aqui, ó. Então, aqui no Arduino tem os modos aqui, ó, low, change, rising e falling, né? O que é cada um deles? O low, ele aciona a interrupção quando o estado do pino for low. Então, quando eu identificar o estado do pino, né, na posição low, baixo, então, por exemplo, ele está sempre alto. Quando ele foi para baixo, ele identificou, né, que ele foi para o nível baixo, então, olha lá, nível, né? Então, aqui seria o gatilho por nível, né? Quando ele foi, ou seja, identificou que ele ficou por um determinado ΔT no nível baixo, eu gero a interrupção. Eu posso também adotar a change. O que é change? Aciona a interrupção sempre quando o estado do pino mudar. Então, esse daqui, ó, é aquele tipo, né, de borda. Tá vendo? Ó, a borda para cima ou para baixo. Quando mudar, eu efetivamente faço, então, o disparo. Então, esse aqui é um dos mais utilizados, né, mas depende do caso, né? O change aqui é uma das possibilidades de mudar. Então, mudou, eu uso ele. Outro, rising, aciona a interrupção quando o estado do pino for de low para high apenas. Então, sempre. Aqui, ó, é quando ele mudar de um para o outro. Aqui é quando foi de low para high, ou seja, é só a borda de subida, tá? Que eu vou ver. E o falling aqui é o contrário, de high para low. Só a borda de descida, tá joia? Então, o rising eu vejo aqui a borda de subida. O falling, a borda de descida, né? O change aqui é quando ele efetivamente mudar ou para cima ou para baixo. E o low aqui é quando ele se mantiver no estado baixo, por exemplo, por um determinado ΔT, tá? Como é que eu uso isso tudo na codificação? A gente vai ver isso depois, com o tempo, tudo mais. É só para vocês entenderem que existe e como utilizar. Vejam só. Eu vou, então, determinar que aqui, por exemplo, tem um LED pin, né, que eu vou colocar no 13. E eu vou ter um interrupt pin que eu vou pegar a porta 2, ó, tá vendo? Ó? Pino 2, ó. Pino 2 é aonde pode chegar. Eu poderia colocar o 3? Poderia também. Mas aqui eu estou colocando o 2, tá? E estou ligando, então, a interrupção no 2. E declaro aqui, ó, o volatility byte, né, state low, tá vendo? Então, eu declaro que o estado atual, né, está baixo, tá bom? Muito bem. Aí, o que eu faço? Declaro lá que o LED vai estar, LED pin, né, vai ser só para saída, o pin mode, né, vai ser aquele de entrada, mas ele vai ficar no pull up, ou seja, vai ficar no nível alto, tá joia? E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar o seguinte, que vou associar agora, tá? O Digital Pin Interrupt, né, Interrupt Pin, que é esse que eu acabei de declarar aqui, ele vai ser, então, o pino que eu vou pegar aqui, o código que eu vou pegar, uma vez que eu identifico, né, a mudança por change, ó, tanto para cima ou para baixo, quando eu identificar a mudança aqui, tanto para cima ou para baixo, eu vou executar esta função aqui chamada blink. Tá? Então, basicamente, isso que ele está fazendo aqui. Então, no looping lá, né, então vejam, eu só vou escrever o estado do LED. Então, ele vai ficar lá, sei lá, ele começou como low, né, apagado lá, começou como apagado. Quando acontecer alguma mudança, o que eu faço? Ó, eu inverto o estado do estado da variável estado, inverto o estado da variável estado, né? Ou seja, se estava 1 vai para 0, se está 0 vai para 1, tá joia? Então é isso que faz a função blink, só isso, só inverte.
Então, se chegar alguma interrupção aqui na porta 2, o que eu faço? Eu venho aqui, desvio o meu código, então ele sai daqui, vem para cá, executa isso e aí volta para cá na linha seguinte, tá? E fica exibindo lá o PIN. Então, é um exemplo simples aqui de como utilizar a interrupção. Beleza, pessoal? Dúvidas sobre interrupção, sobre mecanismo aqui do watchdog e temporizador? Por enquanto, não. Vamos ver na prática. Professor, Fale. ó, que nem você está usando o const byte ali como entrada do pino, né? 13 Isso. E o 3, tá, se não me engano. Isso. Normalmente eu uso o int. Certo. Qual a diferença dos dois? Você está gastando mais byte do que precisa, só isso. Lembra que o int é 16 bits e o byte são 8 bits? Mas o tempo de resposta é maior, né? Não. O int. Não. Mesma coisa. Tempo de resposta? Não. Porque você está guardando os dois na RAM. Então, o tempo de resposta está associado, né, aonde você está guardando essa informação. Tá, mas essa variável aí, então, ela altera alguma coisa no meu programa? Não, o que acontece é o seguinte, lembra que no microcontrolador, ou nos microcontroladores de uma forma geral, a gente tem uma quantidade de memória muito restrita, né? Então, quanto mais otimizado, né, for o seu programa, menos memória você vai utilizar. E aí você vai poder fazer mais coisas. É lógico que um programinha como esse aqui, eu poderia utilizar float, eu poderia usar qualquer coisa aqui, entendeu? Ou seja, eu poderia usar o tamanho que eu quisesse, porque é muito pequenininho. Mas quando você está trabalhando com programas um pouco maiores, mais extensos, que tem aí comprimento aí de bytes e bytes e bytes e bytes, né? Aí pode ser que não caiba tudo na memória. Principalmente quando você trabalha com microcontroladores menores ainda. A gente está trabalhando com o Arduino ele tem uma capacidade até considerável. Não é lá essas coisas, mas é considerável. Mas você tem microcontroladores que você vai ver que tem uma capacidade de memória muito, muito, muito insignificante. E aí você tem que otimizar de todos os jeitos possíveis e imaginários, né? Tanto a sua codificação, onde você vai guardar os dados e assim por diante. Então, esse exemplo aqui que eu dei aqui, né, de utilizar o byte e não o int, por exemplo, né, é apenas para mostrar para você que, efetivamente, você tem que, muitas vezes, otimizar o seu espaço em memória. Ah, maravilha, então. Entendeu? Mas funciona do mesmo jeito, porque os dois são guardados na RAM, e aí a velocidade de acesso a ela é a mesma coisa. Tranquilo. Valeu. Falou. Mais dúvidas? Tranquilinho? Então vamos para a continuação aqui. E aí então, né, como eu falei para vocês, né, o finalzinho aqui dessa casca, né, que a gente está trabalhando aqui, desse nível, né, ainda teórico, né, é mostrar para vocês que existem muitos, mas muitos microcontroladores, né? Então, eu acessei lá a Wikipedia, coloquei lá microcontroladores, né? E aí veio uma relação de principais, pessoal, não é tudo, os principais microcontroladores do mercado são esses 38, aqui ó, 38 microcontroladores, né? E que, na verdade, né, não são bem microcontroladores, na verdade são empresas que fabricam microcontroladores, tá? Então você pega a Altera, né? A Altera é empresa. Você pega a Atmel é empresa. Você pega a Fujitsu é empresa, né? Então você pega a linha, né, de microcontroladores, por exemplo, da Intel, ou da NEC, ou da Atmel, ou da Altera,
você tem ali dezenas, às vezes milhares, né, de microcontroladores. Só para vocês terem uma ideia da infinidade de possibilidades. Tá? É muita, mas muita possibilidade. Então, cada projeto, né, que vocês pegarem, vocês vão poder, então, utilizar uma gama imensa, né, de possibilidades. Só para vocês terem uma ideia. Né? Nós vamos trabalhar aqui com um específico, só por ser mais fácil, mais... uma das principais aplicações, né, da placa Arduino é justamente essa de velocidade de prototipagem, etc., que é, né, no ambiente educacional, o que nós mais precisamos. Mas a gente poderia utilizar qualquer um desses microcontroladores. É que daí o ambiente de programação, né, o IDE, tudo mais, ele seria diferente, né, seria outra forma de programar. Muitas vezes não tem uma grande gama de funções, bibliotecas prontas, aí você tem que fazer isso tudo na mão, né? Então, é tudo isso que você tem que levar em consideração, né, para o desenvolvimento. Mas a gente vai chegar nesses aspectos aí. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, em termos de escolha, né? O que vocês devem levar em consideração para escolher um microcontrolador ali para o seu projeto, né? Primeiro, a quantidade de bits, né, com que ele trabalha. Ele trabalha com 4, 8, 16, 32 bits, né? Alguns já estão trabalhando com 64 bits, né? Quanto maior a quantidade de bits, maior é a precisão dos cálculos numéricos. Só que, muitas vezes, né, essa precisão, muitas vezes demanda, né, uma energia no processamento, ou seja, um consumo energético maior, né? Então, você tem que levar isso em consideração, né? O que eu vou utilizar? Que o processamento não seja tão rápido, mas o consumo seja baixíssimo, ou eu preciso de um processamento, cálculos assim muito precisos, ou então muito complexos, e aí efetivamente eu preciso de um consumo maior de energia, então aí eu vou trabalhar nessa, ou seja, a energia não é problema, ou seja, o equipamento vai estar ligado na tomada 100% do tempo, na tomada, né, da rede elétrica ali 100% do tempo, então energia não é problema, então aí eu posso potencializar velocidade, processamento e assim por diante. Ah não, esse aparelho ele vai estar sendo alimentado por uma bateria e você deve otimizar ao máximo, né, a sua relação. Por exemplo, você pega aí um aspirador de pó, esses elétricos aí, que ficam limpando a casa das pessoas aí, hoje em dia está muito em voga, né? Então, o consumo dele, né, você tem que minimizar ao máximo, né, em termos de microcontrolador, o consumo, para que efetivamente ele possa fazer ali mais tarefas e possa destinar a maior parte da carga, né, energética dele para justamente o processo de sucção ali, que efetivamente é o grande vilão ali, que vai acabar com a bateria rapidinho, né? Mas, entendeu? Então, tudo isso, né, vai ter que ser levado em consideração. O que mais, né, que você pode querer ali em termos de distinção entre um microcontrolador e outro? Seria, né, por exemplo, a arquitetura. Você quer uma arquitetura CISC, né, ou uma arquitetura RISC, né? Lembram da CISC, da RISC? A CISC, geralmente, ela tem uma capacidade de processamento muito maior, trabalhando agora com pipelines, etc., mas ela consome muita energia. Já a RISC, né, tem toda uma estrutura que efetivamente permite, né, gastar um pouquinho menos de energia. Também tem uma velocidade alta. Então, ver aí, né, como é que eu vou dosar. Muitas vezes o CISC é mais barato do que o RISC, ou seja, você tem que ver em termos de valor, preço, forma de utilização, para que você vai utilizar e assim por diante. A arquitetura, né? Você vai trabalhar com von Neumann ou Harvard, né?
ou Harvard modificado, né? Cada uma delas tem as suas características e finalidades. E quanto à localização da memória, né? Há microcontroladores com as unidades de memória principal embutidas no mesmo chip, que é a grande maioria, né? E existem microcontroladores como o 8031, por exemplo, com memória principal externa, que você pode fazer upgrade e assim por diante, né? E colocar ali memória que você queira, né? Até um determinado limite, logicamente, mas ali você tem uma possibilidade de expansão muito grande. Então, qual é o seu projeto? Para que se destina? Então, essas coisas, eu só coloquei, né, as 4 principais aqui, mas tem muitas outras variáveis, né, que vocês devem levar em consideração ao escolher entre um ou outra família, um ou outro fabricante, um ou outro microcontrolador, né? Muito bem. E aí, né, eu quis colocar aqui um breve descritivo de alguns microcontroladores, os mais utilizados. E aí eu começo, né, com a grande questão aqui, né, por que a gente não vai usar, por exemplo, um RESP, né, para as nossas experiências, nossa atividade. Primeiro que o RESP é bem mais caro que o Arduino, tá? Então, a gente está falando aqui de uma diferença de, acho que o Arduino deve estar uns 40, 45 reais, o Uno, né? E um RESP deve estar uns 200, 300 reais na versão 3, né? O RESP Pi3, né? Ou 3Pi. Então, esse é um grande fator, né? Então, quantas vezes? Quase 6 vezes mais caro, né? Mas a outra questão é que o RESP-Pi, ele, mesmo sendo um SoC, né, um sistema computacional on chip, né, ele é conhecido como um Single Board Computer, ou seja, um SBC. O que é um Single Board Computer? Ou seja, é um computador que eu tenho ali, não é só um microcontrolador, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, eu tenho ali uma GPU de vídeo, né, que efetivamente é ela que faz o boot do sistema, só para vocês terem uma ideia, né, e também muitos controladores ali de interface, de armazenamento, tipo USB, SSD e assim por diante. Então, ele é muito mais do que simplesmente um microcontrolador. Por isso, né, por ser mais complexo, né, seu primeiro estágio de boot, né, é controlado pela GPU e não pela CPU, etc., a gente fala que os RESPs são Single Board Computers, ou seja, computadores de uma única plaquinha, aí, né, de uma única pastilha, né? Então, por isso nós não vamos utilizar o RESP, né? Então, por isso que nós vamos utilizar os microcontroladores mais simples aí, né? Consequentemente, mais baratos e assim por diante, mais acessíveis e assim por diante, tá? Muito bem, eu começo aqui, ó, por um dos primeiros microcontroladores comerciais, né? Que é o 8051, é baseado, né, em um microcontrolador de 8 bits, numa arquitetura CISC. Olha que legal! Esse daqui é de uma arquitetura CISC. Então, vocês, com o tempo aí vocês vão ver, né, o microcontrolador, né, é essa pastilha aqui, ó. Então, se você olhar aqui, vamos voltar aqui a plaquinha Arduino aqui, ó, tá vendo? Isso daqui, ó, é o microcontrolador. O resto, né, que tem aqui, ó, é uma série de elementos, né, conversores, timers, etc., que eu tenho aqui, ó, para facilitar, né, exatamente a prototipação e, efetivamente, alguns outros elementos aqui do microcontrolador. Mas o microcontrolador é essa pecinha aqui, ó. Tem alguns, né, que são fabricados, por exemplo, na China, né? Eles vêm aqui no centro aqui, ó, um quadradinho aqui, ó, um quadradinho, não tem esse daqui. Essas perninhas aqui não é removível como esse aqui, ó. É um microcontrolador, né, que você pode puxar isso daí e ele sai da placa, né?
Então, você pode trocar por outro. Então, você pode vir aqui, fazer toda a programação, né? Aí você tira esse chip com a programação ali dentro dele, coloca e monta lá seu circuito, né? Apenas com esse chipzinho aí, que é o microcontrolador. Vai acontecer, é lógico, tomando as devidas precauções, né, de entrada, saída, os pinos certinho ali, você então tem toda a programação e todas as funcionalidades do microcontrolador ali, né? Já, por exemplo, na plaquinha, né, que vem lá da China, que tem lá o microcontrolador fundido, né, na placa, né, do Arduino aqui no caso, né, você não tem essa possibilidade, tá? Então aí é só realmente para fazer a prototipação. Elas são mais baratas, mas você não tem essa funcionalidade, tá? Então a gente está falando de 5, 10 reais de diferença de valor, tá? Mas que fazem uma diferença muito grande, tá? Muito bem. Aqui, então, ó, então a gente vê isso aqui é um microcontrolador, é isso aqui, né? Então, aqui dentro eu tenho todas as funcionalidades, os elementos que estão aqui dentro dessa single chip aqui, né? Então, é um sistema em um único chip, né? Muito bem. Então, aí tem aqui, ó, se a gente contar aqui, tem 20 pinos de cada lado, ou seja, no total 40 pinos, com 4 portas, né, de entrada e saída, sendo saídas dos pinos de 0, dreno, aberto, e pinos de porta 3 multiplexados, né, com funções de UART, ou seja, aqui são basicamente as características que tem, então, essa entrada. E aí a gente pode ver aqui, ó, o diagrama de blocos, né, deste microcontrolador aqui, né? Então, você tem lá as entradas, né? Tem a entrada de energia e assim por diante, né? E aí como eles se relacionam e também as vias, né, de comunicação entre os diversos elementos. Há ainda 2 pinos para interfacear com cristal externo, necessária a geração dos sinais de clock do sistema e assim por diante. Observe que tem 2 sistemas de temporizador, ó. Tem o TEMP2 e o TEMP1 aqui. Então, este microcontrolador aqui tem 2 sinais, né, de clock, basicamente. Um outro que eu queria mostrar para vocês, né, então, e aí o que acontece, né? Eu quero usar esse microcontrolador aqui. Então, aí você baixa a ficha, o datasheet dele, e aí você vê todas as características dele. Então, se você baixar, então, deixa eu ver se eu baixei aqui o datasheet dele. Qual que é esse daqui? É o Intel. Acho que eu não baixei. Esse aqui eu não baixei. Não baixei. Mas é fácil, é só ir lá, clicar lá no Google e baixar a ficha. Então, se a gente for aqui, ó, datasheet Intel. Qual é mesmo? Eita, memória. 8051. 8051. 8051. Aí, vamos ver aqui, datasheet PDF. Aí tem os vários datasheet. Aqui. Tá aqui, ó, 8051. E aí todas as definições dele aqui. Aí, só para vocês terem uma ideia, ó, tem aqui mais de 90 páginas. Não, mais de 90 nada, ó. Mais de 300 páginas só falando sobre esse microcontrolador, né, e todas as funcionalidades dele, né, só para vocês terem uma ideia, né, da extensão. E ele é utilizado ainda muito, ainda hoje, né, por isso que, efetivamente, mas ele foi, né, criado, né, em 1981, tá? Um outro que eu queria também trazer para vocês é esse aqui, ó, o Motorola HC11, né, de 1984, né?
ele também trabalha com CISC e von Neumann, né? É também de 8 bits, tá vendo? E aí, aqui são as características dele, né? Olha lá, ele trabalha com uma RAM de 768 bytes, né? Extensível até 64 KB, né? Tem lá um AD, né? Um conversor, né? Com 8 bits, com 8 canais, um temporizador de 16 bits, e assim vai, né? Então tem o Watchdog, ele trabalha com comunicação serial via SPI, né? Vejam que no datasheet, não, do diagrama de blocos dele aqui, ó, você vê aqui todas as portas, tudo mais, né? Aonde entra cada informação, e é a mesma coisa, vai lá abaixo do datasheet dele e você vê todas as informações, né? Uma outra família, né, de microcontroladores, né, é o PIC. Né? O PIC, né, é um dos microcontroladores, inclusive, que tem ali no laboratório da FATEC, né? Acho que tem lá umas maletinhas lá de utilização, de experimentação, maletinhas didáticas, né, baseadas em PIC. Né? O PIC é muito utilizado, ele tem muitas versões, e aí como que você identifica, né, as versões? Então, um PIC, né, quando você pega lá um PIC, esse daqui, por exemplo, ó, PIC 16F87XA, tá vendo? Como é que você identifica, né? O que quer dizer cada um desses elementos aqui? Então, depois do PIC tem um número. Nesse caso aqui é 16, tá vendo aqui, ó? 16, tá? Então, esse NN aqui, ó, significa basicamente a quantidade de bits que efetivamente ele vai trabalhar. Então, o PIC 16, ele vai trabalhar, né, com 14 bits. Tá vendo aqui, ó? 14 bits é o NN16, tá? O NN10 ou 12, ele vai trabalhar com 12 bits. E o NN24, ele vai trabalhar com 24 bits, tá? Então, é assim, basicamente, que se numera, né, isso aqui. E depois, ou tem o C ou tem o F, tá? Esse C ou F vai ser o tipo de memória que ele vai trabalhar. Ou ele vai trabalhar com CMOS ou com flash. Então, nesse caso aqui, ó, é PIC16F. Então, aqui, ó, tem um F aqui, ó. F significa que lá dentro, na memória lá dele, ele vai trabalhar com memória do tipo flash, tá? E depois vem especificamente o modelo dele. Então, esse aqui é 87XA, tá? Então, aí é o modelo efetivamente dele. E aí, dentro dessa categoria PIC16F, eu tenho vários e vários modelos, cada um com as suas características e assim por diante. É assim que você, então, caracteriza ou define cada um. E aí, dado o datasheet desses dispositivos, né, você tem lá os diagramas de blocos, você tem lá as entradas, né, onde entra, o que entra, o que sai, como entra, o que sai, como que acontece a multiplexação aqui de cada uma das saídas e assim por diante, né? E tem aqui, né, a definição, né, de como que efetivamente você utiliza as características. Então, esse aqui, por exemplo, ó, ele trabalha com I2C e SPI, né? Tem conversor, tem um monte de pinos aqui multiplexados. Uma das características legais dele é o baixo consumo de energia, né? Por isso que ele, só que a capacidade, né, de armazenamento, de processamento também são muito limitadas, né? É mais assim, para aprendizado. Tem aplicações comerciais? Tem aplicações comerciais, mas é mais para aprendizado, muito utilizado em aprendizado, tá? Muito bem. E tem o AVR, né? O AVR, né, da Atmel, que a gente vai utilizar, por exemplo, no Arduino, né? Já
o AVR ele vai utilizar tecnologia RISC, né, Harvard modificada, né? No caso, aqui, esse daqui é de 8 bits, né, por exemplo, tá? Essa arquitetura aqui, eu já acho que mencionei para vocês, o AVR, né, mesmo não explícito, né, e formalizado, geralmente aqui essas arquiteturas têm os nomes dos autores, né? No caso aqui foram esses dois estudantes, né, do Instituto de Tecnologia da Noruega, o Af-Egil Borgen, né, e o Vergan Volen, né? Então o A, né, o V aqui, né, e o R, né, de registro, registrador, alguma coisa assim, né? Que deram o nome, basicamente, a AVR, né? A essa família, né, de microcontroladores que depois foi, então, comprado e desenvolvido pela Atmel, e agora, né, ela faz parte da família da Microchip Technology, né? A Microchip, né, ela comprou a Atmel em 2016, então, hoje, né, Arduinos e etc., né, todos os microcontroladores do Arduino fazem parte da família da Microchip, tá? E aqui, né, as características dela, né, o diagrama de blocos aqui deste Atmega aqui 8A, por exemplo, né? Então tem aqui todas as portas de entrada, etc., né? E efetivamente como se dá as comunicações internas aqui. E o último aqui que eu queria trazer, né, para vocês, que é um processador já mais atual, né? Então aqui é de 2012, né, para vocês terem uma ideia aqui. Ele já então trabalha com um núcleo aí, o ARM, né, que é RISC, né, uma máquina RISC avançado, arquitetura Harvard, né? Então esse daqui já trabalha com um nível de processamento, né, muito mais avançado do que esses anteriores que nós vimos, tá? Então, se tiver cálculo para ser feito, então aí é legal utilizar esses aí, né? A gente vai ver outros exemplos, né, de arquitetura RISC, né, com ARM, né? Por exemplo, o ESP32, né, que é muito, né, famoso aí, muito utilizado, ele vai trabalhar com uma arquitetura ARM, né, com uma Advanced RISC Machine, e tem um nível de processamento muito elevado, né, em termos de custo, benefício, dependendo da aplicação que você quer fazer. Então aí compensa, né, a gente trabalhar com essa outra placa, né, mas aí é só para vocês entenderem, né. Então aqui está aqui o diagrama de blocos, né? Então, só para você terminar, a complexidade é tão grande que nem dá para colocar o diagrama de blocos aqui daquela forma tradicional. Então aqui é só mostrando, né, os periféricos, as funcionalidades, né? Efetivamente o que tem ali dentro do chip, né? Ele tem, por exemplo, um Touch Sensitive Interface aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Então é um localzinho assim que ele é sensível ao toque. Então você não precisa, por exemplo, ter lá um push button, né? Você trabalha, por exemplo, com esse pininho aqui, né? Então ele trabalha com uma variação de potencial elétrico, né? Então sensibilidade ao toque, né? É a mesma coisa que essas telas de celular aqui, né? Varia com essa variação de potencial elétrico, tá? E é isso. Então a gente teve então duas camadas, a visão geral e a teoria, né? Que é essa segunda camada aqui que a gente finaliza, né? Que é a fundamentação teórica, que a gente vai precisar para a terceira camada aí, que vão ser a prática. Então a gente vai utilizar essencialmente a prática em microcontroladores. A gente começa a semana que vem com isso. E amanhã a gente vai fazer, conforme combinado, conforme programado, né, uma pequena avaliação dessas duas primeiras camadas aí, ou seja, essa teoria geral
e essa visão geral dos microcontroladores e microprocessadores que nós tivemos.